Boa noite, António Gonçalves. Este ano o Para Maior está na mão de cima, poderemos assim dizer. As coisas estão a correr bem. Estamos a fazer o que nós pensávamos que íamos fazer. Somos uma equipa bem construída, forte, para andarmos nos lugares de cima. Até à data estamos lá perto, estamos lá encostados, estamos a um ponto do primeiro. Vamos ver agora como é que corre. Agora nesta segunda volta é que vamos ver. A coisa não começou muito bem, houve troca de treinadores, poderemos assim dizer, a troca não foi por os maus resultados. Não. O Mister que estava aí, o Mister Adelino, ele é ainda professor de Educação Física e não tinha colocação há muitos anos. Então apareceu-lhe um convite para ir dar aulas, e então ele optou, porque pronto, a vida às vezes já nos disse, ele já estava à espera há 6 ou 7 anos para ser colocado o mais perto possível, e conseguiu, então pôs o lugar dele à exposição, e a gente aceitou. Não é? Agradecemos a parte que ele fez, aquele mês que teve ali connosco, fez um trabalho nesse mês, acho que bom. Já passou a fase dele, agora temos outro. Sobre o futebol sénior já lá vamos falar um bocadinho sobre a instituição, a Associação Desportiva de Para Maior. Disse-me há pouco que estava há 3 anos na presidência do clube. O Para Maior, há uns anos atrás, não digo que não era tão conhecido a nível de camadas jovens, era só mais séniores e pouco mais. Há uma preocupação também desta direção em formar, acima de tudo, jogadores. Sim, quando eu tomei as rédeas da associação, quando eu fui eleito o presidente, a associação tinha 2 equipas de formação e uma sénior. Agora já estamos com 4 equipas de formação e a equipa sénior. O nosso objetivo é esse, é mais a formação. Nunca foi os séniores. Os séniores nós temos que ter, como qualquer clube, porque ao sábado à tarde, ou domingo à tarde, as pessoas gostam de ver a bola e tal, não sei o quê, tem que se ter. Agora, o nosso objetivo é tentar ter a formação toda, as camadas jovens todas. Falou nessa questão das camadas jovens, sabendo que há 2 clubes historicamente mais consagrados no concelho, refiro-me ao Paços de Ferreira e ao Friamonte, que são 2 equipas que normalmente roubam mais os miúdos a estas equipas. Nota que nesta altura as próprias crianças já não olham muito para esses emblemas e olham mais, não é para esses emblemas, não pondo em minimizar esses 2 clubes, olham se calhar um bocadinho também para o Clube da Terra. Eu acho que sim, porque hoje em dia, há uns anos atrás também era mais fácil um miúdo treinar no Paços de Ferreira ou no Friamundo. Hoje já não é assim. Eu joguei no Friamundo, eu fiz formação no Friamundo até aos júniores, e no meu tempo, estamos a falar há 20 anos atrás, era muito mais fácil. Hoje em dia os clubes têm uma preocupação em procurar miúdos fora para terem equipas mais fortes, você sabe que hoje em dia o futebol gera muito dinheiro, gera muitas situações que muita gente se calhar desconhece. E o Paços está num patamar já um bocadinho elevado. O Friamundo sempre teve formação boa, os últimos anos caiu ali um bocado, mas se calhar derivado a outras situações, mas continua a ter a formação, e acho bem. O Paços já é uma equipa um bocado, então aí eu acho que os meninos olham mais para a terra, ok, mas também já não tem muitas hipóteses em treinar o Paços. Por exemplo, nós temos o Paços de Ferreira, no ano passado veio ao Para Maior buscar 2 miúdos, e um deles até posso falar que para o ano já não fica no Paços. Não vou pôr nomes, mas sei que já foi treinar com ordens do Paços, já foi treinar ao Porto, ao Benfica,
ao Vitória, ao Braga, quer dizer, um miúdo que foi formado em Primeiro durante 2 anos ou 3, tem a qualidade, mas não vai ficar, por isso o Paços já procura vir buscar fora, porque você sabe que o Paços começa uma pré-época de sub-11, sub-12, sub-13, sub-15 até aos juvenis e júniores, aí já existe ali empresários, já existe ali muita coisa. Agora, até ao sub-15, o Paços, quando abre as portas para os meus treinar, aparece 40, 50, 60, não é? E não pode ficar com eles todos, não é? Por isso... No para maior, sabemos que agora quase todos os clubes se paga para lá ter os meninos a jogar, desde do clube mais pequenino que possa existir, uma maneira de falar, até aos patamares maiores. Quase todos os clubes se pagam. Em primeiro também não foge à regra. Não, também se paga. Agora, não se paga é o que se paga nos lados. Por acaso vi a entrevista do Sr. Carlos, o presidente do Ferreira, que teve cá na rádio também. Exatamente. E ele dizia que tinha uma cota de 5 euros, que devia ser a mais baixa, e a minha é 7,5 euros. Mas tem que ser porque agora tem que se ter treinos formados, tem que se ter um enfermeiro para qualquer coisa, e essas pessoas são pagas. E depois gasta-se água, gasta-se luz, gasta-se tudo. Então 7,5 euros acho que é. António, há pouco falei dos miúdos procurarem agora também um bocadinho os clubes da terra, e a freguesia de Primeiro está com o clube. O campo fica assim um bocadinho mais deslocado, poderemos assim dizer. Fica ali, para quem não sabe e que nos está a ouvir, fica ali o mais fácil de dizer, fica ao lado da fábrica do IKEA. Portanto, fica assim um bocadinho, não digo que fica muito longe do centro da freguesia, que não fica, mas fica assim um bocadinho deslocado. Fica. Agora, uma coisa que me disse há um bocadito, uma coisa, quando eu assumi, um dos fatores principais foi ter formação e chegar a ter os escalões todos. Não é fácil, mas vamos tentar. E uma coisa que eu notei durante estes 3 anos, a direção que eu faço parte, conseguimos que os pais e que os miúdos formassem ali uma família, e então não faltam festas, eles marcam jantares. Ainda a semana passada o sub-11 e o sub-11 e o sub-13, para aí, se não estou a dizer em erro, fizeram um almoço. Nós temos na sede temos uma tasquinha em baixo e eles usam aquilo. Pronto, e acho que criámos ali um grupo em cada formação de pais e miúdos e diretores e treinadores. Formámos ali grupos porreiros e que gostam de estar com o clube, e quando são chamados a ajudar, não posso ter queixa. Eu sou testemunha disso. Ainda este sábado vi curiosamente um jogo do Sub-11 em Friamonte. Por acaso vi esse jogo, e notei que os pais acompanham os filhos. Há um carinho dos próprios diretores e treinadores pelos miúdos. Isso é de salutar, porque sem dúvida alguma só assim é que conseguem trazer mais gente ao futebol. Lógico. A nível de apoios, já que estão ali na IKEA, o IKEA ajuda? Não dá nada. O IKEA não dá nada. O IKEA não dá, mas não dá ao pé maior, não dá a ninguém, por aquilo que eu tenho conhecimento a nível mundial. Não dá. Já chegámos a pedir o que eles estão dispostos a ajudar, é aqueles móveis que caem ao chão, aqueles móveis que já não serão para nada, para a gente fazer ali, podíamos usar aquilo para ou para um leilão, ou para umas rifas, ou qualquer coisa assim do género, mas pronto, mas não tem ajudado. Aliás, até complicaram agora com a situação do campo há um ano, que nós tínhamos o campo vedado com uma malha para podermos cobrar bilhetes, não é? E aquilo caiu com o vento e obrigaram-nos a tirar aquilo tudo fora. É por isso que nós hoje em dia no jogo do Sénior temos as portas abertas, porque não podemos
não podemos cobrar bilhetes. Ainda bem que tocou nesse assunto. Muito se tem falado dessa polémica com o IKEA relativamente ao campo. Há alguma possibilidade para muito breve? Há negociações com o município, há negociações com alguém junto da freguesia para um novo campo de pelado ou sintético? Está-se a trabalhar nisso. Agora, aqui houve muitos erros. O campo, o Para Maior, existe amanhã faz 32 anos. A Associação Desportiva amanhã faz 32 anos. É certo que está federado na Associação de Futebol de Porto, vai fazer 9 anos. Mas sempre teve futebol como os outros, amador, sempre teve. E foi feito o campo e ele passado meio ano ele foi vendido. A Câmara Municipal recebeu verba. Não interessa se era PSD ou se era PS, isso não estamos aqui a falar em políticas. Agora, que foi um negócio mal feito, foi porque ao ser vendido, ok, mas a verba que a Câmara Municipal recebeu da IKEA devia ter usado esse dinheiro pelo menos para fazer um campo pelado. E hoje em dia se calhar estamos aqui a falar que entretanto teríamos sintético. Agora claro que é muito mais difícil, não é? Porque construir um campo desde pelado, a vedação, a baleares e isso supostamente por um sintético, estamos a falar se calhar que isto vai para 450 mil euros, não é? Agora claro, agora custa mais. Agora se as coisas fossem feitas há 12 anos atrás, que o campo foi vendido, se na altura se tivesse logo projetado para se construir outro, hoje se calhar já tínhamos sintético, digo eu. Agora claro, é muito mais difícil. Agora, o cerco está a apertar e depois vamos ver o que é que isto vai dar. Mas voltando ainda ao António, ao Presidente, para terminar a parte do campo de futebol, agora é muito mais complicado porque terreno não há. Sim, agora estamos. O primeiro é essa parte que nós estamos a tentar. O negócio está mais ou menos feito. Há ali um pormenorzito ou outro. Agora tem que haver um esforço de parte a parte, não é? Como é lógico, porque senão as coisas não se fazem. Mas tem havido conversações com o próprio município e abertura do próprio município para que isso seja feito. Claro que para quem compra há sempre qualquer coisa que tem que ficar para trás e para quem vende quer sempre alguma coisa para a frente, não é? Isso é lógico. O preço agora aqui é que está um bocado ali, mas eu acho que vamos lá chegar. Há pouco falou também de não cobrar. Eu sei que os clubes têm que pagar a GNR e não só. As taxas de jogo, não há essa receita, que não sei se tem muita gente ou não a ver os jogos. Ontem fomos ao Raimundo, eu acho que fomos fora, acho que meio, se calhar até estávamos mais nós do que deles, mas pronto. Acho que o Para Maior tem ali uma massa adepta, pelo menos fora, que acompanha e se o clube andar bem, como em todo lado, aparece sempre mais gente. E também era perto, mas tínhamos ali. Agora, o Para Maior eu posso lhe dizer que não houve um jogo em casa ainda, esta época, que consiga tirar rendimento daquilo que faz, porque paga uma taxa de jogo de 160 euros, paga a GNR 87 euros, e um minuto de um jogo resumindo as coisas, e depois tem as vidas que a gente vende para realizar o dinheiro que supostamente irá chegar para pagar essas despesas ou não. E não tem chegado. Agora, o que nós temos feito é criado alguns inventos, a direção, para completar isso. E fui pedir uma ajuda, como é lógico. Se não estou em erro, são 3 euros, não é? 4 euros. 4. Não acham um valor também demasiado para uma divisão distrital? Sabe o que eu acho? Eu em relação a isso, a culpa nem é da Associação de Futebol Porto, porque quem vai ao sorteio, a Associação de Futebol Porto começa um sorteio da elite, da honra, da primeira até à segunda,
e pergunta inicialmente se o bilhete se mantém ou não. E os clubes ali é que discutem sim ou não, porque a associação só quer o deles. A taxa de jogo é aquela, os clubes só têm que pagar antes do jogo a taxa. O resto, porque o prémio só cobra €1, que é o bilhete para a bola, porque não pode, porque tem um campo aberto, não é? Agora, a associação não é que. A associação dá ali um parecer. Agora, os clubes depois, supostamente devia ir a votação, olha, fica em €3. A gente escala e ficam os €3. Na nossa divisão é 4, porque mantém-se os €4. Ninguém se pronuncia, pronto, então mantém-se, pronto, e fica. O Sr. Carlos já há pouco falou nisso, que ouviu a entrevista, não sei se recorda. O Presidente Ferreira levantou uma polémica. Não é polémica, é uma verdade isso. Eu falo dos bilhetes para quem nos está a ouvir, dos bilhetes falsos. Não é falso. Eu por acaso ainda hoje à tarde sabia que vinha cá e veio-me isso à mente. Isso não é verdade. Eu não tenho que ir à associação comprar bilhetes. Eu posso adquirir os bilhetes na associação, que fica bonito para o clube e tudo muito bem. Agora, eu não sou obrigado a ter um bilhete, porque a associação não quer saber se você vende 100, se vende 50, se vende 200, é igual, para eles é a mesma coisa. Você pode. Eu, supostamente, este jogo, sábado, como é um derby e a posição que as equipas estão, supostamente é um jogo que vamos ter ali uma romana até engraçado, não é? É igual se eu faço lá €500 ou se faço 1000, para a associação é igual, eu não vou dar mais, eu vou pagar a taxa de jogo, ponto final, não é? Por exemplo, este jogo sábado, a mim, fico triste porque não vou poder cobrar €4, porque se eu cobrasse €4, se calhar fazia 600, e vou fazer se calhar 150, que vou cobrar €1 só, porque assim obriga as pessoas a entrar, podem ir ao ar, senão encostam-nos cá fora. Mas este jogo ontem, eu cheguei a Raimunda e está um senhor a entrar e foi €4 para ver um jogo destes. Eu vou ao Paço de Ferreira e pago 5. Fazendo as contas, não é? Para quem é sócio do Paço, 5 ou 6 euros, não é? Resumindo o que se paga anualmente ali no Paço, não é? Eu refiro-me, quando falei em €4 ser um preço mais elevado, refiro-me também à divisão da Elite. A divisão da Elite, o preço é 5. Depois podem 2 vezes por volta cobrar 7. Mas é 5 euros. Ou seja, é uma diferença tão pequena, uma maneira de falar, entre a Elite e a primeira distrital, porque no meio tem a divisão de honra. É por isso que eu me refiro a ser um preço mais alto, porque €4 hoje em dia vamos ao café e gasta-se €4 no abrir e fechar de olhos. Mas é como eu digo, a associação dá um para ser, olha, no ano passado estava a 5, mantém-se e ninguém se pronuncia sobre isso e mantém-se. Se alguém diz não, porque as pessoas queixam-se, vamos aqui tentar, e então havia ali a discussão e até se podia dizer, não, os clubes calam-se, a associação para eles é desigual. Aliás, a associação até cobra pelos bilhetes. A gente se mandar um mail a pedir 100 ou 200 bilhetes, aquilo tem um preço, não é? Agora, eu não sou obrigado a ter bilhetes da associação. Fica bem um clube deles, e nós no ano passado podíamos, porque a rede ainda se mantém, ainda estava de pé. Agora, este ano optamos por não pôr, porque também parecia um bocado mal e acabámos por ser um bocado se calhar gozados, porque o nosso campo ainda tem uma coisa a favor, é que quem passa em cima, se encostar ali o carro ou se encostar ali à rede, vem o futebol. Por isso nós optamos por essa parte, não é? José Manuel, agora é a altura de falarmos um bocadinho também sobre futebol. Ainda não levantei muita questão aqui ao Presidente, só mais para o fim é que vou tentar perceber o que é que ele quer desta época. Tomou conta da equipa já em andamento, ou seja, a estrutura do plantel não foi sua, encontrou o plantel ideal. Presumo que sim, porque plantéis ideais também não existem, não é? Todos os treinadores, mal era se não queriam mais e melhor.
mas encontrou um Pena Maior a crescer, fez com que o Pena Maior crescesse ainda mais e neste momento está lá em cima na luta. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Paços de Ferreira, da Rádio Clube. Sim, encontrei uma equipa que numa fase, estávamos no início do campeonato, estávamos com 3 jornadas feitas, entrávamos na 4ª jornada e sem dúvida que, como disse muito bem, nunca se tem o plantel ideal, mas eu acho que a pouco e pouco fomos criando um grupo bastante coeso, um grupo que começou a acreditar que era possível, com trabalho, conseguir atingir objetivos, e passo a passo, fomos jogo a jogo, fomos conseguindo criar algumas expectativas que neste momento, sem dúvida alguma, que o grupo está de parabéns por aquilo que tem feito, pelo trabalho que tem feito. Encontramos-nos a um ponto do primeiro classificado, que é extremamente importante nesta altura do campeonato. O campeonato acabou por virar há 2 jornadas, portanto estamos na segunda volta, e a altura que nos encontramos neste momento é extremamente importante a classificação que também vamos ocupando. Eu estava aqui a olhar para o site que toda a gente conhece, que é o 00, que é onde vamos buscar a maior parte da informação. Olhando para o plantel, tem uma estrutura bastante grande de jogadores que já estavam no Pena Maior na época passada. Estive a contá-los aqui rapidamente. Tem 6 jogadores que vieram de outros clubes, do Aliados do Lordelo, do Raimonda, do Carvalhosa, do Friamonte Sub-19, do Paredes também Sub-19 e 2 do Raimonda. Isso faz com que também seja mais fácil, porque os processos acabam também por já estarem mais oleados. Sim, sem dúvida, apesar do ano passado o Pena Maior não ter feito uma época, se calhar, como aspirava. Foi uma fase difícil, onde o clube acabou numa fase onde disputou até determinada altura disputou a possível manutenção. Acabou por atingir esses objetivos com alguma segurança, mas houve uma fase em que esteve um bocadinho apertado. Portanto, não quer dizer que os jovens que lá estavam do ano passado, que fazem parte da estrutura deste plantel, que não tenham qualidade, que na verdade são uma boa estrutura e são jovens com muito valor. Só que às vezes há estes momentos menos positivos das equipas, e de um ano para o outro as coisas por vezes melhoram. E sem dúvida alguma que é sempre bom ter uma boa estrutura de base no clube. O Zé Manuel já é uma pessoa experiente, já tem largos anos de futebol, já treinou, ainda no ano passado tentou salvar uma missão quase impossível, uma maneira de falar, porque a coisa não estava fácil para o Nuno Álvares, mas o que é certo, o Zé Manuel tem aqui alguma experiência. Eu noto isso, não sei se concordam comigo. Ao longo destes últimos anos, estas divisões já se pratica mais futebol, já não se vê o tanto pontapé para a frente, as equipas preocupam-se em jogar, e muitas vezes em grande dificuldade, porque estamos a falar muitas vezes em pelados. Sim, sem dúvida alguma que as coisas vão melhorando. Também os treinadores têm sempre o cuidado de tentarem incutir nos jogadores metodologias de treino que vão ao encontro de se praticar bom futebol. Se me diz que nos sintéticos por vezes conseguimos ter esse objetivo mais bem definido, é uma verdade. Os sintéticos ajudam sempre um bocadinho, mas sinceramente acho que nós ali em Pena Maior temos nos preocupado no nosso trabalho, incutir aos jogadores uma metodologia de treino que leva a que sejamos uma equipa com posse de bola, não sermos uma equipa de andar a jogar futebol para a frente. Não quer dizer que por vezes não se tenha que jogar feio, porque as grandes equipas por vezes no momento de pressão tem que limpar a bola da zona de perigo, e isso tem que acontecer, mas em grande parte do jogo a equipa do Pena Maior tem essa preocupação de tentar jogar bola, e não é por acaso que os nossos adversários sentem que somos uma equipa que pratica um bom futebol. Olhando para esta divisão, a primeira divisão distrital,
Há aqui um grande equilíbrio, ou seja, desde o sétimo lugar, que tem 29 pontos, já não vou mais para baixo, porque 26 pontos, que é o Varziela com 26 pontos. Os primeiros têm 32, ou seja, Varziela é sétimo, depois está o Lustosa com 26 também, o Torrado já tem 23, ou seja, há aqui um grande equilíbrio, apesar de termos, e com orgulho podemos dizer isso, temos 3 equipas do Concelho de Passos Ferreira nos 3 primeiros lugares, e espero que assim se mantenham. As posições aí já não vou opinar quem eu quero que fique em primeiro e segundo, mas gostava que esse pódio fosse nosso, como é óbvio, já que as outras equipas também possam subir, as outras do Concelho. É um campeonato bastante equilibrado. Sim, sem dúvida. Nós temos sentido nos jogos com equipas que apostaram, porque no início da época houveram equipas que assumiram os seus objetivos de se prepararem para uma possível subida de divisão. E nós, com as equipas teoricamente mais acessíveis, temos sentido muita dificuldade, porque são equipas que também já treinam bem, apesar de por vezes não terem os plantéis que lhes garantam alguma qualidade, por vezes são equipas um bocadinho mais limitadas, mas a nível físico já são equipas que treinam bem e depois já vão para os jogos e já dificultam, através da sua forma física, dificultar o jogo às equipas teoricamente mais favoritas. Isso acontece, mas hoje em dia, e falando da nossa divisão, é muito normal acontecer, e vejo o que aconteceu ao Leões da Citânia de Sanfins, que primeiro classificado contra o Lamoso, que era a equipa que estava acima da linha d'água. Portanto, o terceiro de baixo para cima empatou com o primeiro classificado. Portanto, isto é muito natural acontecer. Agora, eu acredito que as equipas que se vêm começando a perfilar como candidatas, acredito que com mais rigor, com mais trabalho e com mais seriedade, eu acredito que vão começar a demonstrar a sua mais-valia neste campeonato. Começamos uma semana, primeiro treino da semana, o próximo sábado ao derby, o jogo ainda por cima é um derby, e a luta pelos lugares cimeiros. Já nota alguma ansiedade na sua equipa? Não, e mesmo eu estou tranquilo. Para mim é um derby, mas para mim é mais um jogo. É um jogo que nós queremos ganhar, é um jogo que a minha equipa sempre ouviu desde a minha chegada. A cada jogo que temos que disputar será um jogo que nós temos que entrar preparados para ir tentar ganhar. Não os podemos ganhar todos, como é lógico, mas o jogo de sábado seria extremamente importante que nós conseguíssemos atingir o objetivo de vitória, porque iríamos mexer na tabela classificativa, sem dúvida. Como é que é? Eu sei que por vezes no subconsciente isto afeta sempre. Como é que é lidar com miúdos, porque muitos deles são miúdos, 18, 19 anos, 20, 21, neste tipo de jogos, com derbys, Ferreira, Citânia de Sanfins, o Lamoso, o Raimonda? Como é que é lidar neste... Porque os jogadores acabam por conhecer o próprio Roriz, o próprio Lustosa, porque muitos deles se cruzam já há muitos anos que já jogavam. É sempre no subconsciente, marca sempre. Acredito que sim, acredito que seja um jogo que os marque. Agora, vai também do treinador transmitir tranquilidade e perceber e fazer sentir que se trata de um jogo importante, mas é mais um jogo. É lógico que do outro lado vão estar jogadores que se calhar no final de semana vão se encontrar porque são amigos, convivem no seu dia a dia. É natural que isso aconteça, mas cabe a nós, treinadores, transmitir aos jogadores a maior tranquilidade possível para que eles abordem o jogo como um jogo normal, e a mensagem que eles sempre ouviram do treinador, que era jogar para tentarmos ganhar, depois só terão que fazer isso, só terão que pôr em prática as qualidades que têm e desenvolver as suas qualidades para atingir o objetivo. Treina 3 vezes por semana,
É uma pergunta mais para o Presidente. Provavelmente nós sabemos que nestes clubes não se pagam ordenados, pode-se dar ajudas de custo para o transporte, é natural, porque todos os jogadores têm gastos e despesas de transporte, têm que comprar chuteiras porque gostam daquele tipo de chuteira, o clube não dá. Como é que é difícil também conseguir gerir os próprios jogadores com este tipo de situações? Eles não estão a ganhar muito dinheiro e vão ali quase por carolice, porque muitos é quase por carolice que ali andam com gosto pelo futebol. Sim, acima de tudo nestas divisões acontece isso, acontece paixão pelo jogo, acontece amizade de ambas as partes, dos colegas que se vão conhecendo, a possibilidade que o clube também dá aos atletas de lhe dar as melhores condições para que eles possam continuar a desenvolver a sua atividade esportiva. E o atleta trabalha no Pena Maior com o objetivo e com o sonho de poder amanhã estar noutros campeonatos, e felizmente o Pena Maior tem jogadores que podem pensar amanhã estarem noutros campeonatos. Como treinador de Pena Maior, também lhe agrada olhar para trás, para as camadas jovens, e ver já miúdos a crescerem nas camadas jovens. Isso também para o futuro poderá vir a dar frutos, e eu não sei quanto tempo é que o Amarelo irá estar no Pena Maior. Como é óbvio, o António também não saberá se vai estar mais 2, 3, 4 anos na presidência. Se calhar muita gente pensa isso. Mas isso é benéfico para um clube com o Pena Maior, um clube mais pequeno comparado ao Passos Ferreira e outros clubes. É sempre bom olhar para trás e ver que há preocupação também já de ter camadas jovens. Sem dúvida, acho que é uma mais-valia, e aqui os nossos responsáveis pelo desporto do nosso concelho devem pôr os olhos, porque é difícil tentar estes clubes com todas as despesas que têm, porque nós sabemos que a formação é fundamental num clube destas dimensão, porque o objetivo passa por fazer com que eles desenvolvam a sua atividade na formação desde as escolinhas até aos júniores, e depois o objetivo de chegar à altura dos júniores e poderem tirar jogadores para a equipa principal, porque são miúdos que vêm com a paixão pelo clube, são miúdos que vão desenvolvendo a sua atividade, o amor ao clube vai-se cimentando ano após ano, e quando chega à altura de poder aproveitar jogadores para a equipa principal, é sempre muito bom também o clube ter essas raízes, porque vai envolver famílias, vai envolver atletas, e o clube só desta forma é que pode crescer. Voltando outra vez ao campeonato distrital, eu tenho feito esta pergunta. Eu sou, e continuo a dizer, não tenho problema nenhum em dizer, sou um pouco o crítico das equipas B. Se foi criado o Sub-23, não tem que haver aqui equipas B. Nesta divisão só tenho Lixa, mas é uma equipa que poderá fazer favores aqui e ali, jogar com jogadores da equipa principal na equipa B. Isso pode, de certa forma, desvirtuar um bocadinho o campeonato. Sim, nós temos algumas situações. Falámos no Lixa B na nossa divisão, mas na divisão de honra, por exemplo, temos o Felgueiras, que é uma equipa que está neste momento numa boa posição para uma possível subida de divisão, e por aquilo que tenho de informações é que a equipa principal, quando tem possibilidades de disponibilizar alguns jogadores para darem uma ajuda na equipa B, se calhar alguns dos resultados positivos que têm estado a acontecer no Felgueiras B, se calhar será fruto dessa ajuda da equipa principal, porque uma coisa é o Felgueiras B estar na segunda divisão nacional sénior, e neste caso o Felgueiras B está na equipa, está na divisão de honra só para a elite, e aí é extremamente importante poderes ter uma equipa. Quanto mais, tratando-se de uma equipa B, quanto melhor, bem posicionada estiver, será sempre importante para o clube principal.
Eu tenho, não tenho acompanhado muito perto, mas vejo alguns jogos de sub-23 a nível nacional. Ainda há dias tive a oportunidade de ver o Aves Benfica B ao vivo e vejo que há miúdos de 17 e 18 anos a jogar nesse escalão. O Benfica B está na segunda liga, de um momento para o outro mete lá um ou outro da equipa principal e a equipa dispara para os primeiros lugares. O mesmo acontece com o Porto. De certa forma vai desvirtuar um bocadinho o campeonato. É por isso que, se criam o sub-23, deveriam acabar com as equipas B. Não sei se concorda comigo ou não. Concordo. Ou então criarem regras que não permitisse que, por exemplo, os sub-23 iriam ter um número de elementos inscritos e não poderiam haver mais elementos para além daqueles que estivessem inscritos. Acho que seria uma forma de travar um bocadinho tendo em conta que estamos a falar, neste caso do Benfica, passa a ter 3 equipas. O mesmo se põe, se calhar a regra que está a falar o Zé Manela é a mesma que se põe relativamente aos jogadores formados localmente. Sim, é mais ou menos do mesmo género, porque obriga a ter uma série de miúdos com uma determinada idade. Nós, por exemplo, temos que ter pelo menos 3 elementos de sub-19, não é? Neste caso, ter 3 elementos na ficha de jogo. Eu recordo-me de uma situação que o Frimonte estava na segunda liga, já lá vai uns anos, e o Frimonte tentou colocar uma equipa B na elite e foi permitido. Depois o Frimonte acabou por desistir, por uma simples razão. Desistiu porque não deixavam os jogadores que estavam na segunda liga jogar na elite, em caso de recuperação, e agora já o permitem, porque o Campeonato Nacional de Séniores é uma divisão abaixo da segunda liga e já permitem que joguem na divisão de honra. Mas isso são outros contos, que é a tal história dos clubes terem que aprovar as situações e discutirem em sede própria estas situações. Outra situação, Zé Manuel, que tem alguns treinadores falado aqui nas entrevistas que têm feito, é relativamente à regra das 5 substituições. Ou seja, só pode parar 2 vezes na segunda parte. Isso para vocês, por vezes, há uma lesão, há um problema qualquer e dificulta, o resultado está magro ou qualquer coisa, poderia ter feito de outra forma. Não seria mais benéfico deixarem fazer as 3 substituições na segunda parte mesmo? Eu até tenho uma ideia diferente. E a Associação de Futebol do Porto devia ponderar esta ideia de futuro, porque quando falamos que temos jogadores, temos que ter 18 elementos, certo? Ou seja, 7 elementos no banco. E quando são jogadores que jogam por Carolice, eu defendi a ideia de ter um bocadinho de liberdade. As 5 substituições, eu sou de acordo, porque às vezes é preciso colocar alguns jogadores para lhes dar um bocadinho de motivação, porque o treino da semana e são muito importantes por vezes num plantel, porque são jogadores que vão estar ali à espera de uma oportunidade e fazer com que o colega trabalhe para que a equipa esteja sempre motivada. Portanto, isso acontece e sinceramente eu gostava que houvesse como é no futsal, por exemplo. No futsal, tu trocas um jogador com facilidade, tornas. E eu defendi um bocado isso. Porque quando se está a falar de divisões, e falo das divisões mais por baixo, quando eles não têm vencimentos, onde jogam por amor à camisola, o treinador ter a possibilidade, se fosse necessário, utilizar. Se não fosse necessário, não utilizava, mas dar essa liberdade. Porque muitos jogadores que estão nestas idades, por exemplo, há um miúdo que joga lá, e desde já um abraço para ele conhece-me bem, o Meireles, estava a fugir o nome dele, o miúdo de 19 anos, ao domingo à tarde um jogo, deixar a namorada em casa. Muitos miúdos acabam por, nestas idades, começar a ponderar: vale a pena eu continuar aqui, não vale? E se calhar um pouco de ter esse reboçado de poder jogar sempre que o treinador entendesse, e isso acaba na mesma por ser, mas obrigar o treinador a só fazer 2 paragens na segunda parte para poder fazer as 5 substituições, eu não concordo, muito sinceramente. Sim, nós temos que, portanto, gerir a situação. Se eu quero utilizar as 5 substituições,
aproveitar a possibilidade de, em cima do intervalo, poder fazer uma substituição, colocar um ou dois elementos, aquilo que eu bem entender, e depois fazer a gestão das outras duas paragens. E aí eu poder também completar as ideias do número de elementos que poderia utilizar no máximo. Eu gosto dessa forma, mas como lhe disse, acho que devia haver mais liberdade, tendo em conta as divisões que são divisões, estamos a falar por baixo, e é sempre importante ter os jogadores motivados. Zé Manel, têm falado aqui, e concretamente quem tocou no assunto foi o Codesses. Obrigam a jogar com uma determinada bola. Eu não sei se na primeira distrital também é assim, é igual. Essa bola tanto faz jogar no sintético como no pelado, e nós sabemos perfeitamente que a bola de pelado é completamente diferente do sintético. Isto também é outra e desculpem-me ter outra parvoíce da própria associação. Eu acredito que se calhar é mais uma receita que a associação tem e dá jeito. Agora, acho que deviam era ter o cuidado acho que as bolas deviam ter mais qualidade, porque os clubes por vezes, embora possam ter direito a um determinado número de bolas, depois serão obrigados a comprar as restantes, e depois por vezes temos pequenos problemas com essas bolas, porque não saem na perfeição para aquilo que nós pretendemos. Não são bolas perfeitas, digamos assim, para aguentarem um período de tempo, não é? E é uma receita que a associação tem. Zé Manel, voltando ao campeonato, olhando a classificação, neste momento temos Sanfins e Ferreira, os dois em primeiro, o primeiro a 1 ponto, o Rory está ali logo também na pega, e mais um outro clube. Isto vai ser luta até ao fim, ou vai haver alguém que se vai destacar? Eu acho que vai haver um campeonato até ao final. Era bom, e se o Pena Maior viesse a conseguir atingir os seus objetivos, que era vitória atrás de vitória, e se conseguisse destacar e fugir, seria importante para todos nós. Mas eu vejo um campeonato a ser disputado até ao final. Mas ainda vai entrar ali mais alguém na luta? Tem o Roriz 30 e depois há os tais de 26, que é o Lixa, o Varziela, o Livração. Ou acha que Roriz, para maior, Sanfins e Ferreira serão as 4 que vão lutar para a subida? Eu coloco as 7 primeiras equipas até ao Varziela. Penso que qualquer uma delas pode pensar chegar ao final do campeonato e ver-se numa posição de possível subida de divisão. Eu estava aqui a tentar ver os jogos que ainda faltam até ao final. Obviamente que há pouco falou nas dificuldades das equipas que estão mais cá para baixo. Os 2 primeiros visitam para maior, o Sanfins e o Ferreira. É certo que tem que ir a Roriz e já jogou com o Lixa, portanto os 2 jogos, ou seja, poderá estar mais facilitado por jogar em casa esses jogos? Eu penso que não. Penso que jogar em casa traz-nos uma vantagem, fator casa, até que ponto pode funcionar, mas o Pena Maior até temos tido bons resultados fora, e em campos já bastante difíceis conseguimos reverter a dificuldade num resultado positivo. O Varziela é uma excelente equipe e nós fomos lá ganhar 4-2 na altura. Vamos ter agora 4 jogos muito difíceis, com um grau de dificuldade elevado, que é o Ferreira no próximo sábado. Vamos ao Aveleda. Que é uma equipa uma equipa forte deste campeonato, apesar de não estar nos lugares da frente. É uma equipa que fisicamente são bastante fortes, é uma equipa que dá tudo, que luta até ao exaustão,
E é uma equipa que pode tirar pontos a qualquer equipa da segunda frente. Espero bem que não aconteça isso ao Pena Maior, porque pronto, temos tido a oportunidade de os ver jogar e ainda no sábado tive a oportunidade de os ver jogar. Eles acabaram por perder em casa, mas houveram ali algumas condicionantes que levaram a que as coisas acontecessem. E depois vamos receber o Sanfins e vamos a Roriz. Portanto, em 4 jornadas nós vamos ter os 3 primeiros classificados. É um grau de exigência, mas também é uma coisa, em caso de vitória dos 3 jogos, é um passo de gigante rumo à subida. Sim, se as coisas, se o objetivo vitória acontecesse nestes jogos para o Pena Maior, sem dúvida que nós teríamos que acreditar que era possível desenvolver a nossa caminhada com possível subida de divisão. É esse o objetivo, António? É jogo a jogo, como isso diz. Agora, o objetivo é ficar o mais acima possível e depois lá estar, cá estaremos nós. Agora, sabemos que isto não é fácil. Nós temos visto, se calhar, já há uns anos que não se via assim um campeonato dos 5, 6 primeiros estar ali encostados. Havia sempre um ou outro que já levavam 5 ou 6 pontos à frente e depois era só gerir ou até caía e ficava em quarto ou quinto. Mas nesta fase que estamos, viramos a segunda bola, está tudo ali muito junto. Houve aqui, nota-se que é um campeonato equilibrado. Agora, eu espero que o Pena ganhe jogos todos, como é lógico, mesmo eu olhando a equipa que o Pena tem, sei as capacidades, sei a equipa técnica que o Pena tem, olhando a isto tudo, eu digo assim, não, eu tenho equipa para ficar lá em cima. Agora, depois há outros fatores, há um jogo que corre menos bem, há outras situações que quem anda nisto há muitos anos sabe que pode acontecer. Agora, é jogo a jogo, é como isto diz, é jogo a jogo e depois lá chegarmos, aí depois vamos ver. Quando fala em outras situações, estamos a falar de arbitragem. Claramente é um dos pontos fracos. Mas não sei se concordas, Manuel, que já anda nisto há uns anos. Sabemos que por vezes acontecem estas situações, mas eu acho que as coisas, no meu ponto de vista, acho que as coisas são muito melhores do que estavam há uns anos atrás. Não sei se concordo. Sim, concordo. Aliás, desde que cheguei ao Pena Maior, tenho sentido a condução dos jogos pelos árbitros bem conseguidas. Não temos razão de queixa por todo o trabalho que eles têm feito. Acho que tem havido mais preocupação em apitar direitinho para que estarem mais em cima dos lances, porque por vezes há muito contacto físico em determinados jogos, quando se apanha uma equipa não tão bem tecnicamente e por vezes o contacto físico acontece mais nos jogos e os árbitros tentam acompanhar bem os lances, e eu acho que tem havido evolução nesse sentido. Acho que as arbitragens estão de parabéns pelo trabalho que têm vindo a fazer. E uma das coisas que eu tenho notado, principalmente, que eu acompanho muito as camadas jovens, tenho notado muitos jovens árbitros. Já não se vê uma maneira de falar, os quarentões, também eles pouco mais podem apitar, 42 ou 43 anos, que é quando acaba a carreira de um árbitro, se não estou a dizer nenhum erro. Sim, eles prolongam. Agora, aqui quando um árbitro que anda a apitar para tentar chegar ao escalão principal e quando por vezes atinge uma idade que já não lhe permite, acredito que muitos deles acabem mais cedo as suas carreiras e entendam que deixou de ter interesse, por exemplo, em dar a continuidade. E então tem estado a surgir muito mais juventude com aquela ambição, porque hoje ser um árbitro de primeira liga ou de segunda liga já tem uma boa remuneração. Se nós virmos, ainda há pouco tempo vimos aí jogos que os árbitros da primeira liga recebem à volta de 1.500, 2.000 euros. Portanto, se fizerem 4 jogos é um bom ordenado ao fim do mês. Dá um bom ordenado, portanto é uma boa aposta. A nossa juventude, aqueles que não tiverem jeito para o futebol,
que tem um jeito para apitar. Eu no outro dia fiquei surpreendido, falou nesses valores, eu fiquei surpreendido porque eu não fazia a mínima ideia quanto é que se pagava um árbitro, quanto é que é um árbitro da associação. E no outro dia, curiosamente, perguntei a um árbitro qual era o valor que ele ganhava por cada jogo, isto no escalão de sub-11. E ele respondeu-me 11,50€. O jogo era em Vila Boa do Bispo. O homem veio de Sobralza, de Sobreira, Paredes. E eu perguntei-lhe o que é que ele ia ganhar com aquilo, porque fazer um jogo por 11,50€ com uma distância tão grande. Mas eu penso que eles, para além dessa taxa de jogo, eles recebem ao quilómetro. E consoante os quilómetros que fazem, têm praticamente pago a viagem. É um bocado por aí. Sim, 11,5€. 11,5€, digamos que não é muito aliciante para andar nessas andanças. António, e como é viver? Já me falou que foi antes de Amaral chegar, fez também camadas jovens. Como é viver na pele do presidente, que tem que também dar o exemplo, estes jogos, e agora estar ali renhido com os primeiros, não é fácil. Isso é tranquilo. Eu joguei a bola há muitos anos, eu joguei até aos 38 anos, fui sempre uma pessoa tranquila. Nunca tive muitas confusões, claro que há sempre um jogo ou outro que marca, porque houve ali uma confusão ou outra com adeptos e tal, mas nunca, foi sempre tranquilo. E agora, para ser sincero, custa-me mais estar lá fora a assistir aos jogos. E tenho reações que não tinha enquanto era jogador. Lá dentro e fora nunca tive. Cá fora, como presidente, agora custa-me mais, vivo mais o jogo. Mas pronto, a gente passa uma fase, apanha a outra. Eu há pouco perguntei-lhe sobre o povo de Pena Maior, entretanto depois mudamos para o futebol, mas sente que o povo de Pena Maior está com a equipa, já falou há pouco que tem acompanhado, isso é que os resultados também aparecem, e isso também é importante para levar gente ao campo de futebol. Sente que cada vez mais o povo de Pena Maior está com a Associação Desportiva? Nós olharmos, eu ainda há dias estava aí com uma malta amiga que também são presidentes, alguns deles, o do Iris, o São Fils, o Santos, estávamos ali a conversar. Nós, se formos olhar bem, o patamar que o Pena Maior hoje em dia está, o Pena Maior está nas competições distritais, porque o Pena Maior jogou muitos anos amador. Distritais vai fazer 8 anos, salvo erro. E o Pena Maior já subiu da segunda para a primeira, já desceu e voltou a subir. E agora está numa fase a jogar numa primeira distrital, com a possibilidade de acabar nos primeiros lugares. Para um clube, se olharmos aos anos que estamos nisto, porque se formos a comparar um São Fins ou um Iris, que já estão há 15, mais até se calhar, aliás, o Iris deve estar há 20, eu joguei lá, o Iris deve estar federado nos distritais há 20 e alguns anos, não é? O São Fins foi logo atrás, quer dizer, para olharmos para um clube de uma Pena Maior, formar o que tem formado até hoje, a nível de formação, criar as equipas, a equipa sénior se mantém ali, estávamos a cativar as pessoas, não é? Porque o Pena Maior ainda, quando eu entrei, tinha um X número de sócios, que não eram reais, como é lógico, 1.600 sócios, pagantes não eram. Então nós começámos ali a pôr ali aquilo mais ou menos, a casa mais ou menos limpa, e então comprámos um sistema de sócios. Que nenhum clube, tirando o Pasto de Ferreira, o Freio não sei se tem, mas deve ter, o Pena Maior tem um sistema de sócios. E então fizemos uma assembleia, reduzimos os sócios que não pagavam, damos ali 2 anos, e então fizemos ali o acerto que o Pasto de Ferreira faz de 2 em 2 anos, ou 3 em 3 anos. E nós temos isso. E neste momento temos 430 sócios, 431 ou 430 sócios pagantes. Fizemos cartões novos, subimos a cota, porque a cota do Pena de sócio há um ano atrás era de 5€ ano. Não é possível, mas era 5€, agora passou para 10, nem €1 dá por mês. Pronto, temos que ir
aos pouquinhos, criando aqui um bocado, ou se nós podemos dizer, encostar à realidade de hoje, não é? Porque o Iris tem um sócio que paga 25 euros, o Pena Maior paga 10. Pronto, mas o Iris já tem uma história diferente, não é? O Pena Maior está aos poucos a tentar criar raízes. Agora temos pessoas que acompanham, e cada vez mais, sim. E a nível de patrocínios, isso, a coisa corre bem para aquelas bandas? Também por acaso foi uma conversa que a gente teve. O Iris estava-se a queixar que tinha patrocínios, mas não era como há uns anos atrás. O Pena Maior tem patrocínios, e eu desde já aqui agradeço à junta de Pena Maior, ao nosso presidente de junta. Ele todas as situações que eu, enquanto presidente, eu precisei, ele nunca me falhou. Ajuda. Aliás, se formos ver a apresentação de contas este ano, a junta deu 10 mil euros a quase. Não acredito que haja junta nenhuma aqui no Conselho que tenha dado tanto a uma associação como ele deu, mas houve ali uma transição, houve uma preocupação em termos de transportes para os miúdos legais. Nós temos 2 carrinhas novas, uma ele ajudou as duas, mas uma a gente arranjou forma de ganhar uma verba maior e ele ajudou numa verba mais pequena. A última carrinha ele já suportou uma despesa maior, mas tem ajudado em muita coisa, porque nós temos essa preocupação. Temos um autocarro, pronto, que infelizmente aconteceu aí um desastre, mas pronto, vamos ver se a gente resolve. E temos as 2 carrinhas com cintos de segurança. Isso não é fazer. Nós temos essa preocupação e tivemos essa possibilidade. Patrocinadores, temos várias empresas, se calhar a nível de Passos de Ferreira, das maiores, como a Agência Continental, como a Radelf, não quis estar aqui muitos nomes, se calhar até me vou esquecer de alguns, como a Serraria Oliveira, quer dizer, que são pessoas de Pena Maior. E que nos ajudam, quando a gente bate à porta ajudam, porque também se não fosse assim também não era possível, não é? Depois também vão à feira das tasquinhas, Pena Maior, que é Você fala nisso, mas por acaso é uma fonte de receita que a gente tem ali, que por exemplo, que nos suporta a inscrição da equipa sénior, porque a Câmara só paga 11 e o resto é pago pelo clube, não é? E cada inscrição fica por 160 euros, normal. Se vier com transição de outro clube, passa para 180 ou 185. Estamos a falar logo para começar a época num investimento de 2.300, 2.400 euros, certo? Zé Manuel, o tempo também vai fugindo, nós estivemos à procura de começar um bocadinho mais tarde, já estamos com mais ou menos 1 hora de programa, tivemos ali uma pausa para a sua chegada, e vamos ter que fechar também daqui a pouco. Há o chamado mercado de inverno. É certo que na associação dos jogadores não inscritos que estavam parados podem ser inscritos a qualquer momento. Vem alguma prendinha agora ou nem por isso? Sim. Nós gostávamos de ter mais algumas prendas, como é lógico, mas isso faz parte dos clubes, não é? Temos que também aproveitar e fazer um aproveitamento do que tínhamos no plantel. Potencializámos alguns jogadores, praticamente todos os jogadores que estão neste momento no plantel já jogaram comigo. Penso que o único elemento que ainda não jogou foi um jovem que nós colocámos na baliza como guarda-redes, mas não tem estado a teve com problemas de gripes e essas coisas todas, ainda não surgiu a oportunidade para ele. Fomos ao mercado, como é lógico, mas não é fácil, não pelo clube em si, porque o clube Pena Maior é um clube bairrista, é um clube que as pessoas aparecem, é um clube que a sua direção trabalha, mas porque tem um plano, e estarmos a motivar e cativar um jogador para vir dar continuidade à sua atividade desportiva, que até esteve a maior parte dos anos ou no sintético ou em relvas naturais, querer trazê-los para o nosso plano não é fácil, mas felizmente pronto, conseguimos colocar
3 jogadores, 2 deles jogadores de campo e mais um guarda-redes, para vir dar um bocadinho de competitividade em alguns setores e dar alguma estabilidade no setor defensivo, que era uma das peças que nós precisávamos de apetechar. Não o criticando, porque já fiz isso, já o falei há pouco, era uma missão quase impossível, mas se calhar era o ouro sobre amarelo neste caso. Numa época, ter caído com o Nuno Álvares, não é? Era uma tarefa impossível para o Zé Manuel, e o Zé Manuel estava ciente dessa grande dificuldade, e no ano seguinte conseguiu subir para o maior. Isso era ouro sobre amarelo, neste caso o primeiro amarelo. Seria, como é lógico, seria a cereja no topo do bolo, sem dúvida alguma, porque começámos a perceber no nosso dia-a-dia de trabalho que a juventude que lá tínhamos, muitos deles têm muita qualidade, como já disse, são jogadores para jogar noutras divisões, assim eles metam na cabeça e se foquem no objetivo, se é que têm essa ambição de jogar futebol por muito mais anos, porque estamos a falar de, ainda há bocadinho falou num jogador como o Meireles, um miúdo que está com 19 anos, 19, 20 anos, é um miúdo que tem muito potencial. É um miúdo que prevejo, se a cabeça dele encaixar bem ali nos ombros, acho que é um miúdo que poderá vir a ter um futuro risonho no futebol. Eu vejo, o Meireles eu conheço bem o Meireles, mas olhando, por exemplo, no ano passado o Fremont tinha o Brian, um miúdo que eu já não me lembro, é um país qualquer africano, que foi para o Vitória de Guimarães para o Sub-23. Fala-se que o Guzman também está a ser cobiçado por muita gente, ou seja, acaba por estes campeonatos também ser, porque sabemos que hoje em dia gastam-se milhões para contratar um ou outro jogador, e os clubes ditos mais pequenos, os do Campeonato Nacional de Séniores e mesmo da própria segunda Liga, acabam por ir buscar jogadores a outros campeonatos porque não têm condições financeiras para poder ir buscar, e é nisso que se refere. Sim, sem dúvida. As equipas, independentemente das suas divisões, não é? Eu, se estou numa divisão de honra, para poder ter poder de compra, tento olhar para os que estão mais abaixo, não é lógico, porque se eu for buscar quem está na elite, se calhar são jogadores que podem ter, alguns deles, despesas de custo, digamos assim, ou até alguns terem valores definidos como ajudas de custo, que poderão ser difíceis de se poder se brotar nas divisões mais por baixo, como é lógico. Zé Manuel, a última pergunta que lhe faço, o que é que pode prometer aos sócios e simpatizantes do Primeiro até ao final da época? A subida? O que lhe posso prometer é trabalho. É trabalho, não ter aqueles jogadores motivados todos os dias, a cada treino que fazemos, prepará-los o melhor possível para cada jogo, e eles que dignifiquem, ou seja, prepará-los para dignificarem a camisola do Pena Maior. Isso é o nosso foco, e é por aqui que nós nos vamos agarrar, porque acho que é desta forma que se conseguem atingir objetivos. António, duas perguntas, duas e meia. A primeira, se o Primeiro subir, vão ter um problema grave para a próxima época. Vamos ter. Isso já é uma coisa que estamos a contar, se eventualmente conseguirmos, mas acho que se resolve tudo, não é? Espero eu. Já agora, eu não lhe perguntei o orçamento desta época. Poderá levantar assim um bocadinho o véu, por quanto é que precisam para esta época? Eu fechei as contas este ano, mas estamos a falar clube, o global, porque nós temos... Obviamente não vou falar do plantel sénior, estou a falar no global, camada jovens, com isso tudo. Nós ali temos várias despesas, porque nós fazemos torneios de pesca e tal, não sei o quê, mas o futebol em si, 40 mil, 35, contudo, formação, equipa sénior.
E o que é que espera? E o que é que pode prometer também aos simpatizantes? A pergunta que finalizei também. Eu não prometi nada, eu não prometo e nunca prometi nada. Eu ainda tive agora a Assembleia, a apresentação de contas na sexta-feira, e eu não sou pessoa de me queixar. Eu quando entro em alguma coisa, já como jogador, quando assumi algum projeto, algum clube, ou mais um ano naquele clube, eu cumpri até ao fim. Aqui assumi esta parte de presidente, vou lá até ao fim, enquanto lá estiver vou fazer o melhor. Claro que foi como eu disse há meia hora atrás, a ideia é ter uma boa formação, porque acho que isso é essencial para os miúdos hoje em dia, porque os miúdos vêm ainda e vê-se muitos computadores, vê-se muitos telemóveis, e então a nossa parte social é tentar criar condições. Quem diz futebol, pode dizer ténis, pode dizer outro desporto qualquer, em que os miúdos possam e que ganhem gosto àquilo para fazerem desporto e para não estarem agarrados em casa àqueles vícios que a gente nunca é como pai. E depois tem a equipa sénior, que acho que eu acho que estes clubes como o Pedro Maior também não podem sonhar, porque nós temos que olhar à nossa volta, a nossa freguesia, o nosso concelho, e sabemos que temos um Paços de Ferreira que é forte, e ainda bem que estamos lá, mas temos um Friamundo que há 3 ou 4 anos estava numa divisão aceitável, e de um momento para o outro caiu. Houveram se calhar vários fatores, por isso eu acho que o essencial aqui é criar condições para que os clubes consigam dar boa formação, e que a parte mais adulta, a parte sénior, eu acho que é essencial, porque eu próprio deixei de jogar a bola, mas continuo a praticar o meu desporto, porque sinto falta e acho que me faz bem para nível de saúde, de tudo. Eu acho que a equipa sénior, a gente, claro que eu quero um bom guarda-redes, eu quero um bom ponta de lança, mas o que eu quero essencialmente é que eles façam desporto e que pratiquem e que façam aquilo que gostam, porque um jogador, se vem para o Pedro Maior e não ganha nada, é porque gosta do convívio, porque gosta de estar, porque eu sempre disse que o meu clube era a minha segunda família, e acho que quem anda nisso, por Carolice, como o Mister disse, acho que, quer dizer, tem essa ideia, não é? Pode haver um ou outro que está ali um bocado, mas o resto, nestas divisões, não pá, nunca podemos sonhar muito alto. Agora, a nível de condições, sim, a nível de condições temos que ter, porque acho que nos tempos de hoje, se olharmos à nossa volta, aqui no Val de Sousa, como eu disse há um bocado, nós já começamos a ficar um bocadinho atrás. António e Zé Manuel, agradeço a vossa participação nesta edição de Rádio Paços Desporto. Desejo as maiores felicidades, tanto a nível pessoal como também desportiva. Espero, não digo isso a toda a gente, não estou aqui a defender a A, B nem C, espero que os vossos objetivos sejam conseguidos. Agradeço a vossa participação e vou tentar, ainda não fui ver nenhum jogo esta época nenhum, vou tentar no próximo sábado ir ver o derby Pedro Maior Ferreira. Agradeço-vos mais uma vez, desejo as maiores felicidades. A Rádio Paços Desporto termina a edição de hoje, quando são 23 horas e 30 minutos, hoje um bocadinho mais larga, mas já sabe que no próximo sábado às 20 horas e 30 minutos tem um relato aqui em 101.8 do Paços de Ferreira Santa Clara, ou melhor, Santa Clara Paços de Ferreira, assim é que está correto, jogo da segunda jornada da segunda volta do Campeonato Nacional da Primeira Liga. E para finalizar, digo apenas o resultado do Sporting: venceu o Marítimo por 1-0. Boa noite e boa semana.